Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero aproveitar essa data especial para falar com vocês um pouquinho sobre a Páscoa. A Páscoa era para os judeus e ainda é para os judeus uma celebração, uma refeição que comemorava um momento decisivo na história de Israel. Mais de 1000 anos antes do tempo de Jesus, a história conta que os israelitas estavam presos, cativos, à ferrenha escravidão dos egípcios nas mãos dos faraós, onde eles permaneceram escravos por mais de 400 anos. Depois de enviar 9 pragas sobre o Egito para que eles libertassem o povo judeu, Deus desembaiou a espada da justiça divina sobre eles. A 10ª e decisiva praga veio sobre eles naquela noite. E não haveria livre passagem para os judeus apenas pelo fato deles serem judeus. A justiça tinha que ser cumprida. E a justiça divina seria cumprida da seguinte maneira: em cada casa do Egito, alguém iria morrer. E a única maneira de escapar da justiça divina era tendo fé no que ele havia dito, que aqueles que preparassem, que sacrificassem um cordeiro e pegassem o sangue do cordeiro, passassem nos umbrais das portas, seriam libertos, seriam livres da justiça divina. Já aqueles que não passassem, o anjo da morte passaria sobre aquelas casas, passaria dentro daquelas casas e mataria o primogênito de todas as famílias, sejam seres humanos ou animais, todo primogênito morreria naquela noite de libertação do povo judeu. Naquela noite haveria em cada casa ou uma criança morta ou um cordeiro morto. Quando viesse a justiça divina, ela recairia sobre as famílias, a menos que houvesse um substituto. Se não houvesse um substituto para o primogênito de cada família, eles pagariam o preço da justiça divina. Já aqueles que tivessem aceitado essa proteção do cordeiro, do substituto, a morte daria livre passagem, a morte passaria por cima. Isso quer dizer Páscoa, passar por cima. A morte não entraria dentro daquelas casas, mas sim passaria por cima delas. Sendo assim, as pessoas seriam salvas unicamente pelo sacrifício substitutivo do cordeiro. E foi assim que Deus libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito. E Deus instituiu uma festa como memorial de celebração dessa libertação. Então, anualmente, eles tinham que comemorar a Páscoa. E eles comemoravam com o cordeiro, com pão, com ervas. Isso era tradição, isso era passado de pai para filho. Mas a pergunta que fica é: por que um quadrúpede pequeno, coberto de lã, isentaria alguém da justiça divina? Essa resposta é dada 1000 anos depois, mais de 1000 anos depois, quando Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Diz a tradição que quando os judeus iam celebrar a Páscoa, sempre tinha um representante que presidia aquela sessão, aquela celebração. Na celebração de Jesus, Jesus presidia, isso está descrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e diz a tradição que tinha 4 momentos da celebração da Páscoa, tinham 4 cálices de vinho, e em cada um desses momentos eles eram lembrados das 4 promessas que Deus havia feito ao povo judeu, estão descritas lá no livro do Êxodo, no capítulo 6, a partir do verso 6. A pessoa encarregada da celebração, o presidente da celebração, ele pegaria os 3 utensílios principais, o pão, as ervas e o cordeiro, e explicaria o significado de cada um daqueles elementos e abençoaria, tomando por base o texto de Deuteronômio 26. E eles diziam assim: este pão é o pão do nosso sofrimento, é o pão da nossa aflição, é o pão que nossos antepassados comeram no deserto. Jesus, porém, quando está presidindo a celebração, ele sai do roteiro
Ele não diz, este é o pão da aflição dos nossos antepassados. Ele diz, isto é o meu corpo. E tomando o cálice de vinho, ele diz que aquele era o sangue dele, que era o sangue de uma nova aliança que Deus faria com o seu povo. Com gestos simples, como tomar o pão e o vinho e dizer que aquilo era o seu corpo e o seu sangue, Jesus estava dizendo que todos os outros sacrifícios, todos os outros elementos apontavam para ele, que a verdadeira Páscoa apontava para ele. Que assim como a noite anterior, a Páscoa lá no Egito, foi a noite que antecedeu o dia da libertação, o dia da redenção do povo de Israel, aquela noite, a noite daquela Páscoa, era a noite que antecedia o dia que era a libertação e a redenção de toda a humanidade, do pecado e da morte. Naquela noite, onde a Páscoa estava sendo celebrada, Deus estava redimindo o povo por meio do sangue de Jesus. Mas se você analisar os textos bíblicos a respeito da Páscoa, como Deuteronômio, Número, Crônicas e o próprio capítulo 14 de Marcos, lá no verso 12, você vai ver que o prato principal da celebração da Páscoa não era o pão e não era o vinho, apesar de em todas as celebrações haver pão e vinho. O prato principal da celebração da Páscoa era o cordeiro. Mas você já reparou que interessante que na celebração da Páscoa de Jesus não tem cordeiro, não tem sacrifício do cordeiro, não tem um cordeiro assado, ele não parte o cordeiro, ele não fala do cordeiro. Como Jesus, um profundo conhecedor das Escrituras, esqueceria na sua celebração de Páscoa do elemento principal, do prato principal? Conforme diz em Marcos capítulo 14, verso 12, aquele era o dia em que o cordeiro era sacrificado, aquele era o dia em que o cordeiro era morto. Mas por que Jesus não menciona o cordeiro? A resposta é simples. A resposta é que o cordeiro não estava em cima da mesa, porque o cordeiro estava diante da mesa. O cordeiro não estava sobre a madeira daquela mesa, porque o cordeiro estaria sobre a madeira da cruz. O cordeiro não estava sobre a mesa porque o cordeiro estava à mesa. Jesus era o prato principal daquela Páscoa. Jesus era o cordeiro. Foi isso que João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Isaías havia profetizado lá no capítulo 52. Ele é o Cordeiro que vai mudo para o matadouro. Aquela celebração de Páscoa não fala nada do Cordeiro, porque naquela noite o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado definitivamente, não mais para a libertação de um povo, o povo judeu, mas para a libertação de todos os povos, raças, tribos, nações, por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Naquela noite, o Cordeiro foi definitivamente morto para que nós fôssemos definitivamente salvos. O verdadeiro sentido da Páscoa não está em ovos, em coelhos ou em chocolate. O verdadeiro sentido da Páscoa está no amor sacrificial do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como naquela noite da Páscoa, ou uma criança morria, ou o cordeiro morria, hoje nós podemos escolher ou o que nós temos de mais importante se vai, ou nós aceitamos definitivamente o sacrifício substitutivo de Jesus, que é o único que pode nos dar vida. A única forma de nós permanecermos vivos diante de tudo que temos enfrentado, a única forma de sermos salvos é crendo no Cordeiro, no sacrifício substitutivo de Jesus que se entregou por nós. A Páscoa é passar por cima, mas passar por cima do quê? E quem passar por cima do quê? A Páscoa é a vida passando por cima da morte. A Páscoa é o perdão passando por cima da dívida e a misericórdia passando por cima do juízo. É a liberdade passando por cima da escravidão. A Páscoa é Jesus passando por cima da morte para nos dar a vida eterna.
Então, faz um favor, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você puder, para que mais pessoas conheçam a verdadeira mensagem da Páscoa. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.